TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é segunda-feira, 2 de janeiro. E você vai ver a seguir. Chuva registrada no fim de semana do Ano Novo provoca alagamentos em distritos de Petrópolis e derruba muro no Quissamã. Caminhão arranca fios de alta tensão na Floriano Peixoto e moradores ficam sem luz e internet. Cláudio Castro é empossado no Palácio Tiradentes. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Como previsto, o fim de semana do Ano Novo na região serrana do Rio de Janeiro foi marcado por chuva intensa. Em Petrópolis, houve registro de alagamentos e o muro de uma casa no Quissamã caiu. Confira na reportagem de Gabriel Fachola. Na primeira segunda-feira do ano, quem precisou passar pela rua Quissamã em Petrópolis enfrentou um congestionamento. Isso porque equipes da Companhia Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis precisaram realizar a desobstrução da via após um muro de 5 metros desabar no local no último domingo. Apesar do acidente, não houve feridos, mas a residência precisou ser interditada. Os moradores foram encaminhados para a casa de parentes. Horrível, né? Isso aqui, ó, já estava alarmando há muito tempo que isso ia cair. Foram ali, fizeram aquela obra ali, só Jesus Cristo, aí agora, graças a Deus que não tinha ninguém passando e não tava aquele trânsito que fica aqui normal. E senão, ó, nem sei o que ia acontecer aí. Isso aí já estava anunciado há muito tempo que ia acontecer, falta de cuidado com a população. Está abandonada, falta do poder público no local. Atrasa muito, muito. Isso aqui eu acho uma palhaçada uma segunda-feira. Por que isso não é feito, sei lá, à noite, um troço qualquer assim? A gente tem que agradecer que não caiu em cima de ninguém, né? Mas vamos ver se melhora. No dia 26 de maio, a Prefeitura de Petrópolis havia realizado a demolição do mesmo muro por apresentar riscos estruturais. Só foi feita uma parte do muro, entendeu? De vez de fazer o serviço completo, eles fizeram meio serviço. O que aconteceu? A chuva veio de novo, o que ocorreu? Infiltração, e veio esse decorrente que veio a cair tudo. Tivesse tido uma coisa assim da prefeitura que chegava, vão começar, vão terminar. Só que eles começaram e não terminaram, entendeu? Acho que isso é muito errado, cara. Então, quando eles começam a fazer uma coisa, principalmente aqui no horário aqui de pico, é uma via que passa muito carro, eles deviam ter dado prioridade também, tanto aqui quanto de demais lugares. Além disso, ao menos 3 outras ocorrências foram registradas no município. Na região de Itaipava, um alagamento causou transtorno em frente ao terminal rodoviário. Equipes da Defesa Civil foram mobilizadas para o local e o ponto de apoio na escola Liceu São José de Itaipava ficou aberto por aproximadamente 3 horas, para receber pessoas que vivem em áreas consideradas de risco. A chuva forte e constante no terceiro distrito também provocou alagamentos na rua Ceará, em Nogueira. A rua chegou a ser interditada por algumas horas. De acordo com os moradores da localidade, a situação não é incomum, devido à falta de manutenção dos bueiros da rua. Além disso, o Lago de Nogueira também assustou os moradores, já que, devido à chuva, ele quase transbordou. Considerando os baixos índices pluviométricos registrados nas últimas horas, a Defesa Civil de Petrópolis alterou o estágio operacional, que era de atenção para observação. Para receber atualizações do órgão, basta cadastrar o CEP através do envio de mensagem de texto para o número 40199. Além das ocorrências mostradas na reportagem, na tarde de hoje, a rua Agnelo Barreiros, na região de Araras, ficou interditada depois que uma árvore caiu. Diante disso, o Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, o CETranspetro, divulgou que a empresa Turpi Transporte precisou alterar a rota da linha 622 devido ao incidente.
Na manhã de hoje, um caminhão arrancou fios de alta tensão na Floriano Peixoto, em Petrópolis, e deixou moradores sem luz e internet durante o dia. A CPTrans foi acionada e sinalizou o local até a chegada das equipes da Enel. A cena do caminhão arrancando os fios de telefone e internet por volta de 9 horas da manhã desta segunda-feira foi vista por comerciantes e moradores da rua Floriano Peixoto, em Petrópolis. Com a força do impacto, os fios de alta tensão também foram levados, mas a situação não é recente. Segundo os moradores, os fios já estavam cedendo há tempos, o que faz com que acidentes como esses aconteçam frequentemente. Sábado passou um caminhão aqui que já tinha afetado o fio do lado. Chamaram a Enel parece que veio aqui no local, mas não fez nada. E o fio continuou embarregado. Hoje de manhã passou um caminhão novamente, parece que um caminhão maior, e aí acabou arrancando todos os fios, afetando aqui a residência. E aí estamos sem luz e o pessoal da Enel falou que fica sem luz aí por uns 2 dias mais ou menos. O poste atingido foi uma aquisição particular onde passava internet e telefone. Com o acidente, os moradores terão que lidar novamente com os gastos para poder instalar um novo equipamento. Os moradores contrataram um pedreiro para recolocar o novo poste, mas vão precisar abrir um novo requerimento para que a Enel restabeleça a energia. Falaram que para cá, para esse lado, vai ter que esperar porque tem a solução paliativa que é poder passar aqui pelo condomínio, o condomínio autorizou passar, só que aí eu preciso ter que chamar um pedreiro para poder botar isso tudo aí. Então a gente tá vendo o que vai fazer para não ter que ficar sem luz 2 dias, porque chumbando um poste aqui demora 2 dias para secar. E aí até secar isso, como é que eu vou ficar sem luz, né? Minha filha aí, neném, e vamos ter que ver o que vai acontecer aí com os utensílios, o que eu tenho dentro da geladeira, como é que vai fazer com isso tudo, né? A Enel informou em nota que enviou uma equipe ao local que realizou durante a tarde os reparos necessários e que o serviço seria normalizado até a noite de hoje. A Enel esclareceu ainda que o poste afetado pelo caminhão é de propriedade particular e os reparos deverão ser feitos pelo cliente. Reeleito em primeiro turno com quase 60% dos votos, o governador Cláudio Castro tomou posse na manhã deste domingo no Palácio Tiradentes, antiga sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. O vice-governador eleito, Thiago Pampolha, também foi empossado. O governador Cláudio Castro foi eleito no primeiro turno das eleições de 2022 e permanece no cargo do Estado do Rio de Janeiro. Após fazer o juramento constitucional e assinar o termo de posse, Cláudio Castro discursou para um plenário lotado de parlamentares, amigos e familiares. Lembrou a trajetória e os desafios dos últimos 2 anos em que esteve à frente do governo do Estado, agradeceu a colaboração, parceria e empenho da Alerj sob a condução do presidente André Siciliano e disse que o Rio de Janeiro foi salvo pela união de esforços de seu povo. Meus caros amigos e amigas, a jornada até aqui foi longa e árdua, mas movidos pela fé e pela coragem, seguimos em frente. Definitivamente, o Rio de Janeiro de hoje é bem melhor do que de 2 anos atrás. Cláudio Castro concluiu o discurso dizendo que começa este segundo mandato com a experiência adquirida nos últimos 2 anos e a certeza de que será possível fazer ainda mais pelo estado do Rio. O governador destacou os números do governo, que assumiu interinamente em 2020, em decorrência do afastamento do titular Wilson Witzel. Após o impeachment de Witzel, Castro assumiu o governo do estado definitivamente em 1º de maio de 2021. Em 2021, em menos de 1 ano de trabalho, o Produto Interno Bruto cresceu 4% e a execução orçamentária não apresentou déficit. Nos últimos 2 anos, nossas contas foram aprovadas no TCE por unanimidade, o que não acontecia havia 7 anos. Em 2 anos, são mais de 200 mil novas empresas, o que projeta o Rio de Janeiro ao 3º lugar no país em abertura de novos negócios em 2022. Além de estimular a geração de emprego, o combate à fome é um dos pilares da minha gestão.
De acordo com o governador Cláudio Castro, neste mandato vai fortalecer ainda mais o interior do Rio de Janeiro, visando a construção de um estado menos exposto a flutuações econômicas e sociais. De acordo com o governador, a intenção é não deixar as oportunidades focadas apenas na região metropolitana. Após a cerimônia, Cláudio Castro embarcou para Brasília, onde participou da posse do presidente Lula. O secretariado escolhido pelo governador tomou posse nesta segunda-feira no Palácio Guanabara. Foram criadas novas secretarias, como a da Mulher, de Habitação e Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável. Estamos pensando o Rio de Janeiro para frente. A nossa casa, o Rio de Janeiro, está arrumada. Nosso estado está pronto para retomar um lugar de destaque no Brasil. Vamos fazer o povo fluminense voltar a ter orgulho do seu estado. Na tarde de hoje, um carro pegou fogo na localidade do Duques, em Petrópolis. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 3h30 da tarde e controlou as chamas. Segundo os militares, apesar do acidente, ninguém ficou ferido. E você vai ver depois do intervalo. Novas regras do Pix já estão valendo. Dados do CAGED apontam que 2.460 empregos formais foram gerados em novembro em Petrópolis. Novo valor do salário mínimo em R$ 1.320 já está em vigor. Caixa atinge R$ 1,7 bilhão em dívidas renegociadas. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Pix entra no ano de 2023 com novas regras. A partir de hoje, o limite individual por transação deixa de existir. O horário noturno passará a ser personalizado e os valores das modalidades Pix-Saque e Pix-Troco aumentarão. As mudanças do Pix haviam sido anunciadas pelo Banco Central no início de dezembro. Segundo a autoridade monetária, as novas regras vão oferecer mais segurança e flexibilidade ao mecanismo de pagamento, que bateu recorde de 104 milhões e 100 mil transações por dia, com o pagamento da segunda parcela do 13º no dia 20 de dezembro. Segundo o Banco Central, a sugestão para abolir o limite de operação foi feita em setembro pelo Fórum Pix, grupo de trabalho coordenado pelo órgão e secretariado pela Federação Brasileira de Bancos, que reúne as instituições participantes do Pix. Veio para ajudar, né? Veio para ajudar bastante, porque dá uma facilidade tremenda para você mexer em conta bancária, fazer transferência. Facilita, porque tu pode fazer a transação e tal, dinheiro para quem trabalha na rua também, assim, sem taxa facilita, né? Tem dia que você tá precisando muito, dinheiro na mão e não tem, né? Mas enfim, em outras partes é muito melhor, né? Pagar conta mais rápido. Segundo o Fórum Pix, o valor máximo de transação era pouco efetivo, já que o usuário pode realizar mais de uma transação por valor limite, desde que respeite a quantia fixada por período diurno ou noturno. Agora, o Pix deixa de ter esse valor limite individual de transação, respeitando apenas os limites de quantia dos períodos diurno ou noturno.
Além disso, até então, o período noturno em que os limites de transferência são mais baixos começavam às 8 horas da noite e iam até às 6 horas da manhã do dia seguinte. Com a mudança, o concorrista pode escolher se o período noturno começa às 10 horas da noite, terminando às 6 horas da manhã. Torna um pouco inseguro você fazer esse tipo de aplicação, principalmente para quem tem o hábito de lesar as pessoas, né? Isso é fato. Infelizmente, deveria ter um critério um pouquinho melhor, igual do jeito que estava. Porque você liberando esse acesso, você acaba deixando que as pessoas que fazem aquelas saidinhas de banco, sequestro relâmpago, acabam tendo uma facilidade para poder agir de uma forma mais tranquila, entre aspas. Eu acho que vai facilitar. O negócio é mandar o Pix rápido, não tem que ter hora, né, para tudo. Isso vai facilitar sim. Outra mudança é o aumento dos valores disponíveis nas modalidades Pix-Saque e Pix-Troco. Até agora era possível sacar ou receber como troco R$ 500 via Pix durante o dia e R$ 100 durante a noite. As quantias passaram para R$ 3.000 no período diurno e R$ 1.000 no período noturno. Também foram anunciadas mudanças nas modalidades de compras, aposentadorias e pensões e nos correspondentes bancários. O Banco Central estabeleceu que a partir do dia 3 de julho de 2023, as instituições financeiras estão obrigadas a oferecer no aplicativo associado ao Pix uma funcionalidade para o cliente gerir os limites e personalizar o início do horário noturno. A maioria das instituições já oferece o recurso aos usuários de forma facultativa. No mês de novembro, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontou que 135 mil empregos formais foram gerados no mês de novembro. Em Petrópolis, o saldo é de 406 vagas. Os dados do novo CAGED, divulgado na última quinta-feira, apontam para um saldo positivo de empregos formais gerados no país. De acordo com o levantamento, no mês de novembro foram registradas pouco mais de 1.700.000 admissões, contra 1.600.000 demissões. Com isso, o saldo de empregos gerados em novembro ultrapassa 135 mil vagas formais. De acordo com os dados do CAGED, o comércio foi o setor que mais gerou empregos formais no mês de novembro. No acumulado do ano, foram mais de 2.400.000 contratações formais, sendo os homens responsáveis por 53% das vagas e as mulheres 47%. O mês de fevereiro foi o que mais registrou contratações formais, com um saldo positivo de 350 mil vagas. No estado do Rio de Janeiro, o saldo de empregos foi de 25.223 vagas. No acumulado do ano, mais de 200 mil carteiras foram assinadas. Em Petrópolis, a geração de empregos também se mostrou eficaz. Os dados do CAGED apontam que, durante o mês, foram registradas 2.400 contratações e 2.054 desligamentos, com um saldo de 406 empregos gerados na cidade imperial. Para alguns, atuar de maneira autônoma existe alguns benefícios. Otávio vende doces há 12 anos e tem feito renda com o negócio. Encontrei no empreendedorismo uma forma de você ganhar um pouco mais de dinheiro. Hoje o mercado de trabalho é uma coisa, principalmente em Petrópolis, que te possibilita muito pouco ganho. Por exemplo, aqui em Petrópolis nós temos muitas farmácias, sapatarias e a média salarial é entre R$ 1.200 e R$ 1.500. Se você pegar uma coisa para você vender, para você empreender, isso te possibilita você ter um ganho muito maior do que você entrar para o mercado de trabalho. Em Petrópolis, o setor que mais gerou empregos foi o comércio, seguido pelo de serviço. O setor de construção foi o único que apresentou saldo negativo em relação à geração de emprego, com 199 contratações e 252 desligamentos. O novo valor do salário mínimo de R$ 1.320 já está em vigor. O Congresso Nacional aprovou o reajuste em dezembro do ano passado como forma de compensar a desvalorização do real diante da inflação do último ano. Em 2022, o valor era de R$ 1.212. O novo salário mínimo tem valor diário de R$ 43,30, enquanto a hora passa a ser de R$ 5,92. O governo Bolsonaro chegou a propor o mínimo de R$ 1.302, mas durante os debates do Congresso Nacional, a Consultoria de Orçamento do Senado apontou que o valor proposto seria suficiente apenas para repor as perdas inflacionárias do período, não representando nenhum ganho real para quem tem sua fonte de renda atrelada ao mínimo. Depois disso, senadores e debatedores federais aprovaram o Orçamento Geral da União para este ano com o mínimo de R$ 1.320. Nas ruas, as opiniões sobre o novo valor divergem. Acho que é insuficiente para sustentar uma família. Eu acho um valor razoável, tranquilo.
Essa pessoa soubesse se organizar, vai dar sim, com certeza. Eu acho que pelo que nós gastamos por mês, não vai render muito, né? Isso não vai valer a pena muito, né? O salário mínimo nosso é um salário mínimo de miséria. Hoje, o salário mínimo no barato hoje teria que ser R$ 1.800. O reajuste com 2,7% de ganho real, ou seja, superior à inflação do último ano, vai ampliar as despesas federais em cerca de 6 bilhões e 800 milhões de reais. Isto porque as aposentadorias administrativas pelo INSS e vários benefícios sociais e trabalhistas, como seguro-desemprego, o abono do PIS e PASEP, o benefício de prestação continuada e outros, são atrelados ao piso nacional, tendo que ser corrigidos. O reajuste para contemplados que ganham mais do que o mínimo do INSS, por sua vez, ainda não foi divulgado. De acordo com o Diese, em novembro de 2022, o salário mínimo necessário para suprir as necessidades básicas de uma família com 4 pessoas seria de R$ 6.575,30. Mas hoje, no Brasil, muitas famílias com mais integrantes vivem apenas com um salário mínimo. A gente não sabe nem da realidade qual que está mais caro, que está tudo caro mesmo. O supermercado está um absurdo, né? Difícil dizer. É difícil dizer porque tudo aumentou muito, né? Gás, luz, telefone. A luz, o mercado está bastante caro também, mas a luz está bem cara. Não dá, fica faltando para 30, 60 e 90 para frente para você pagar. Hoje não dá para pagar a água que você consome. A renda mínima para obter o Bolsa Família passa a ser de R$ 660 em 2023. Já as centrais sindicais reivindicam que o governo federal volte a aplicar a política de valorização do salário mínimo, conforme os termos pactuados em 2007 e abandonados em 2019. Com isso, o piso deveria ser de R$ 1.342, contemplando a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. A Caixa Econômica Federal divulgou o balanço parcial do Programa de Negociação de Dívidas Você no Azul. O balanço inicial informa que 201 mil clientes regularizaram suas dívidas, totalizando R$ 1 bilhão e 700 milhões de reais renegociados. De acordo com a Caixa, com o programa Você no Azul, os descontos chegam a 90% do valor da dívida após a avaliação particular de cada contrato. O banco estima que 80% das dívidas foram liquidadas com pagamentos de até R$ 1.000. Cerca de 4 milhões de pessoas físicas e 396 mil pessoas jurídicas estavam aptas a obterem condições facilitadas de renegociação. O programa foi encerrado nesta quinta-feira e a Caixa deve divulgar um novo balanço das renegociações na semana que vem. Gabriel Fachola, de volta ao estúdio. Obrigada pelas informações, Gabriel. E você vai ver depois do intervalo. Saque aniversário do FGTS de 2023 já está disponível. Show de Neguinho da Beija-Flor em Império Petrópolis lotam Praça da Liberdade. Alunos e professores da UFRJ realizam um projeto de mapeamento de políticas públicas em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta já. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Os trabalhadores que optarem pelo saque aniversário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, aos poucos começam a ter acesso à cota de 2023. As retiradas ocorrem conforme o mês de aniversário do trabalhador.
Cerca de 1.300.000 cotistas nascidos em janeiro podem fazer o saque a partir de segunda-feira. A modalidade do saque aniversário foi criada em 2019 e entrou em vigor no ano de 2020. Ela permite que parte do valor seja retirada da conta do FGTS no mês do aniversário, em troca de não receber tudo o que se tem direito em caso de demissão sem justa causa. Até agora, cerca de 17.800.000 pessoas já aderiram ao saque aniversário. O período de saques começa no primeiro dia útil do mês do aniversário e termina no último dia útil do segundo mês seguinte. Caso o dinheiro não seja retirado dentro deste período, ele volta para as contas do FGTS em nome do trabalhador. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Obrigada, Rafa, pelas informações. Alunos e professores da UFRJ estão desenvolvendo um projeto de mapeamento de organizações civis de Petrópolis para entender como a população lida com os problemas enfrentados pelo município. Diante dos problemas socioambientais enfrentados em Petrópolis há décadas, uma parceria entre a Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e o Instituto Felipe Guedon tem realizado um projeto chamado Cartografia do Ecossistema de Inovações Sociais de Petrópolis. A ideia é que a gente comece a mapear essas organizações de sociedade civil de Petrópolis, né, entender como é que elas se articulam para resolver problemas públicos e quem são os atores que dão apoio a essas organizações, né? Então a ideia é a gente entender essa rede de relações nos diversos temas, né, de problemas públicos que as políticas públicas digamos assim, lidam. Este é apenas o período de organização. O projeto vai ter início em 2023 e tem duração de 1 ano. Atualmente, há 2 vagas disponíveis para bolsistas de mestrado que estão sendo escolhidos por meio de um processo seletivo. Os temas das pesquisas vão sendo escolhidos de acordo com o ingresso de novos pesquisadores. Durante a pesquisa de coleta de dados, vão ser mapeadas entre 100 a 200 organizações, para que desta forma tenham um primeiro resultado. Com base nisso, né, a gente pretende montar a longo prazo um observatório da inovação social em Petrópolis, com os moldes no modelo de Santa Catarina, que a professora Carolina Andion, da Universidade Estadual de Santa Catarina, já tem um observatório de inovações sociais em que cerca de 200 iniciativas de inovação social já foram mapeadas. E os estudantes lá da UDESC fazem pesquisas aí específicas, né, para tratar, por exemplo, de políticas para criança e adolescência. No último domingo, um grande público foi prestigiar Neguinho da Beija-Flor e Império de Petrópolis na Praça da Liberdade. O evento faz parte do Natal Imperial, que se estende até o dia 8 deste mês. Já em Paraíba do Sul, teve show da virada com Mumuzinho. Foi com muito samba e animação que a Praça da Liberdade ficou lotada no último domingo. No palco principal, o primeiro dia de 2023 ficou marcado pela apresentação de Neguinho da Beija-Flor e da Escola de Samba Império de Petrópolis. A programação faz parte do Natal Imperial, que se estende até o dia 8 de janeiro. Nesta terça-feira, o cantor Pablo Bernardo se apresenta na Praça da Liberdade às 7 horas da noite. Para encerrar a programação no próximo fim de semana, a Praça da Liberdade e o Palácio de Cristal realizam diversas atividades, dentre aulões de ginásticas, teatros e contações de histórias. Em Paraíba do Sul, o palco montado no Jardim Velho ficou pequeno para a apresentação de Mumuzinho. O show foi realizado após a virada do ano e contou com a Guarda Civil para prestar apoio durante o show. Outros 68 seguranças da rede municipal e estadual também atuaram durante as apresentações. Além do cantor, o grupo de pagode tririense Toque de Qualidade também animou aqueles que acompanharam a virada na cidade. Amanhã a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você.
TVC, a TV do Correio da Manhã.